Olá, pessoal do Cursinho Municipal, professor José Bispo. Nós estamos aqui de volta, dando sequência às nossas videoaulas. Temos, portanto, hoje a nossa aula 10, onde nós daremos continuidade ao estudo que fizemos na aula anterior sobre a convenção ortográfica. Aqui, sempre dizer que é um prazer estar com vocês, a professora Rosilene, professora de língua portuguesa. Na aula 9, nós abordamos alguns aspectos da parte de ortografia para que a gente pudesse hoje dar sequência. Nós podemos observar que dentro da convenção ortográfica, o fato de conhecermos as regras que norteiam a escrita conforme a gramática normativa prescreve é importante. Nós fizemos aqui um apanhado de algumas dúvidas no aspecto ortográfico de palavras escritas com letras diferentes, mas com o mesmo som. Vamos só relembrar alguns pontos. Existem, dentro da língua portuguesa, os fonemas representados por 33 sons. E, basicamente, nós só temos 26 letras no nosso alfabeto. O que é que isso ocorre? Que alguma letra dentro desse alfabeto ela vai ter mais de um som. E é isso que gera, para nós, dúvidas. Mas que essas dúvidas elas são sanadas. Primeiro, conhecendo as regras. Segundo, treinando. Terceiro, leitura. Então, ler, escrever, treino, isso facilita a nossa concepção de discernimento sobre a escrita das palavras. Agora, as regras ortográficas, elas só vão nortear exatamente letras diferenciadas com o mesmo som. Então, nós vimos na aula passada o fonema chamado o fonema C. Lembrem, por favor, comigo. Eu disse que o fonema é representado entre duas barras oblíquas, tá? E esta letra S é representada foneticamente e nome-ficada como fonema C. Nós vimos que várias palavras, várias letras, se encaixam neste som. Palavras escritas, por exemplo, nós estamos só retomando, tá bom, minha gente? Palavras escritas com SS, pode ter esse som. Palavras escritas com SC, podem ter esse som. Palavras escritas com S e o C, cedilha, podem ter esse som. Palavras escritas também apenas com S pode ter este som. Então, o som é o mesmo para essas letras, para essa grafia. Então, o que é que acontece? Quando eu as pronuncio, você vai ter dúvida se ela é com SS, se ela é com SC, se ela é com SC cedilha, e eu ainda esqueci apenas do C. Aqui também o C tem som, tem esse fonema, tem esse som. Então, essas letras nós vimos na aula anterior, preste bem atenção aí juntamente comigo, essas letras, elas têm esse som. Elas podem ter esse som. Só que em algum momento, essa letra, alguma delas aqui no caso do S, pode ter outro som, que é o som de Z, não é verdade? O som de Z. Então, geralmente, nós aprendemos uma regra básica que o S, entre duas vogais, ele tem som de Z, por isso, casa. Casa, tá? Casa. Então, o S, né, geralmente, entre duas vogais, tem som de Z. Mas aí, nós estudamos isso na aula anterior. Vamos dar continuidade? Nós agora vamos observar algumas regras voltadas para as palavras que são escritas pela letra Z. Então, emprega-se o Z.
para diferenciar do S. Para diferenciar do S, quando tiver esse mesmo som. Então, na sequência também, além dessa diferença do fonema S, do fonema Z, nós ainda temos, eu fiz um acréscimo de algumas regras entre o X e CH e entre o G e J. Quando nós chegarmos na sequência, eu vou dizer o porquê do G e J. Por que acontece essa dúvida entre o G e J? Então, basicamente, tem uma característica para isso. Então, olha só, minha gente, emprega-se o Z nas palavras derivadas de outras que apresentam Z no radical. Uma dica para vocês. Se a palavra primitiva é escrita com S, por exemplo, análise, analisar, a derivada tem que ser na mesma escrita ortográfica. Eu não posso mudar uma palavra derivada em relação à palavra primitiva na escrita. Então, basicamente, a regra gramatical nos orienta nesse aspecto. Nas palavras derivadas de outras que já apresentam Z no radical, nós não podemos ter dúvida. Se deslizar, eu posso ter dúvida, deslizar está aqui, ó, deslize. Não é? Razoável, de razão. Então, eu sei que razoável vai ser com Z, porque eu tenho uma família e uma palavra primitiva dela. Né? A gente chama essa sequência de palavras da mesma família de palavras cognatas. Elas possuem o mesmo radical, consequentemente, também elas pertencem à mesma família semântica. Então, se eu já sei que razão é com Z, porque eu nunca escrevi razão com S, então, todas as palavras nesse campo semântico, nessa mesma estrutura lexical, será escrita qualquer palavra também com Z. Vazio, esvaziar, precisa ser com Z. A palavra lá, vazio, a palavra primitiva. Enraizar, na mesma forma, vem de raiz, raiz é escrito a palavra com Z. Cruzeiro é uma palavra derivada, a palavra primitiva já é com Z. Então, o que é que a regra vem ratificar para nós? Que nas palavras derivadas de outras, que são as origens, que são as palavras primitivas, você vai observar. Se eu sei que a palavra raiz é com Z, então enraizar também continuará na mesma sequência escrita com Z. Tá? Nós temos também os sufixos es e esa. Es e esa. Por quê, professora Rosilene? Porque nós vimos que existe o es com S. Até inclusive acentuado. Nós vimos que existe o ESA com S. Então, nós temos aqui, portanto, olha, nós temos aqui é o fonema Z, aqui também, nessa situação aqui, ó, é fonema Z. Então, esa e esa, beleza? O que é que vocês observaram? Mesmo som. Só que a parte ortográfica é diferente. Só que nós vimos quando é que nós escrevemos esse sufixo es com S. Quando indicar nacionalidade, quando indicar a origem, quando indicar... Né? Lembram? O ESA, nós escrevemos esse sufixo quando ele faz referência aos substantivos abstratos que são derivados de adjetivos. Então, nós observamos, né, algumas outras modificações. Então, quando eu vou escrever, né, o ESA com Z e o ESA com S, tá? Então, vamos lá. Adentrando ao que é escrito com Z, nós vamos observar os sufixos es e esa. Ao formarem substantivos abstratos, a partir de adjetivos, nós escrevemos esse es, e esse es é com Z. Como assim, professora Rosilene? Desmistifique a regra. Vamos lá. Invalidez é um substantivo abstrato. Olha, todas essas palavras aqui são substantivos abstratos. São aqueles de dependência para existir. Esses substantivos abstratos, eles serão derivados de adjetivos. Então, se eu disser beleza, beleza é derivada a palavra, um substantivo abstrato, é derivada essa palavra do adjetivo. O que é adjetivo, professora Rosilene? Qualidade, característica. Beleza vem de belo. Então, todos os substantivos abstratos, todos eu digo no sentido ortográfico, os substantivos abstratos, que eles forem derivados de adjetivos,
e que o sufixo desse substantivo vai ter esse som de es ou esa, tem que ser com Z. Tem que ser com Z. Nós não podemos esquecer disso. Invalidez, por isso, porque vem de inválido. Limpeza, de limpo. Maciez, de macio. Rigidez, de rígido. Surdez, de surdo. Então, todos os substantivos aqui, a terminação dele, o som dele aqui, esse som aqui, ó, essa parte fonética, não é com S. É com Z. É com Z. Então, guardemos isso. Beleza? Pois vamos lá. Ainda existe o sufixo isar, que nós precisamos diferenciá-lo do isar com S. Existe o isar com S e existe o isar com Z. Professora Rosilene, hospitalizar, analisar. Opa, isar, o som é o mesmo. E agora? Vamos fazer aquele iconezinho do WhatsApp. Fazer isso. Vamos fazer isso. A carinha pensante. Carinha pensante. E agora, hospitalizar é com S ou com Z? Analisar é com S ou com Z? Pois vamos lá. A regra básica vai ser essa. Analisar e hospitalizar são palavras derivadas. São verbos. Aqui é na formação dos verbos. Minha gente, analisar vem de análise. Só que aí você observa um detalhe. A palavra análise, no seu radical, já tem S. Já tem S. Então, o verbo analisar não vem de análise, ele é com S também. Então, como é que vai ser a regra? A regra vai ser assim, quando eu colocar o verbo para vocês, com o sufixo isar. Quando eu colocar com o sufixo isar, que pode ser com S ou com Z, você vai logo para a palavra primitiva. Se na palavra primitiva tiver S na sua estrutura, no seu radical, o verbo com o sufixo isar é com S. Mas digamos que não tenha, professora. Hospitalizar, minha gente, hospitalizar, hospitalização. Isso aqui são palavras derivadas de hospital. E hospital não tem S aqui na estrutura da palavra, no término da palavra, não tem. No término da palavra, no radical aqui da palavra, não tem. Hospitalizar vem de hospital. O termo da estrutura lexical da palavra não é com S. Então, hospitalizar é com Z. Humanizar, professora, vem de humano. Pronto. Humano não tem S na estrutura lexical. Então, humanizar é com Z. Basicamente, são algumas palavrinhas que vocês usam na redação. Colonizar. Colonização. Tá vendo? Colono. Então, realizar, né? Realização. Então, todas escritas com o sufixo isar com Z. Canalizar é com S ou com Z. Canalizar vem de canal. E canal não tem S na última sílaba estrutural da palavra primitiva. Então, canalizar é com Z. Com Z. Você só vai escrever o isar com S se você tiver na palavra, você só vai escrever o verbo com isar com S, preste atenção. Se você observar que a palavra primitiva já tem S, por que alisar é com S? Porque vem de liso, e liso é com S, ninguém escreve liso com Z. Entenderam? Beleza, até aqui, ok. Pode ser, essas regras podem ser teoricamente assim, um pouco confusas e tudo, mas eu acredito que o fato de vocês conhecê-las, isso vai ampliar, sim, a questão de evitar os erros, os desvios gramaticais na redação. Vamos continuar, então. Agora, o emprego das letras G e J. Lá nós terminamos o emprego de palavras escritas com S e com Z, onde elas podem ter fonemas diferenciados, tá bom? Aquelas escritas com S com som de Z
e muitas vezes elas são escritas com várias letras, mas tem um som de C. Empregos da letra G e J. Vou logo dizendo a diferença. Por que essa diferença? Olha, a dificuldade que nós vamos ter dessa ortografia, que é quando o G e o J, eles vierem antes de E e de I. Como assim, professora Rosilene? G com E é G, G com I é G, J com E é G, J com I é G. Não houve nenhuma diferença. Olha, G, 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 G. Cadê a diferença? Fonética não tem, foneticamente não tem diferença, é a mesma coisa. A diferença vai estar na escrita. Então, algumas regras aqui, elas vão servir para diferenciar quando é que vocês vão escrever com G e com J antes de E e de I. E por que que antes de A e de O e de U não temos dúvidas? Porque o som é diferente. Porque o G antes de A, de O e de U é Gá, Gó e Gu. J, Já, Jó e Ju. Gente, tem diferença fonética. Eu digo G com H, Gá, Gá. J com A é Já. Então, encerra. Eu não vou ter nenhuma dúvida de empregar G ou J antes de A, de O, de U, porque na hora que eu pronunciar a palavra, eu sei qual é a fonética dela, a escrita dela, a partir da fonética. Agora, quando eu digo G e eu digo G, não gerou para mim uma dúvida. Ok, vamos lá. Para representar o fonema J na forma escrita, claro que isso aqui, minha gente, foneticamente, no alfabeto fonético, esse J não é assim, tá? Eu só fiz uma representação para facilitar a compreensão de vocês o processo de absorção, mas o alfabeto fonético tem outra grafia. Então, a grafia considerada correta é aquela que ocorre de acordo com a origem da palavra. Aqui foi só colocado alguns exemplos, que gesso, né, origina-se do grego gípsio, né? Jeep origina-se do inglês jeep. Emprega-se, portanto, o G, emprega-se o G. Agora vamos às regras. O G, antes de E e de I, nos substantivos terminados em agem, igem e ugem. Então, nessas terminações aqui, nós escreveremos essas palavras com G. Quando, professora, barragem, miragem, viagem, origem, ferrugem, essas palavras têm uma regra que justifique-as. Como assim, professora? Porque as terminações, os substantivos que terminarem em agem, em igem, tiverem esses sons aqui, ugem, esse som, essa representação vai ser feita pela letra G. A única exceção é a palavra pajem, pajem, que significa hoje, por exemplo, aquelas daminhas de honra, aquelas crianças que conduzem, que levam as alianças. Também pajem era uma denominação das pessoas que cuidavam das outras crianças nas casas, né, no período da nobreza, né? Nas casas das famílias nobres. Então, pajem foge à regra. Por quê? Porque a terminação é agem, só que esse agem aqui é com J. Fora isso, se a terminação for agem, igem e ugem, é com G. Essa terminação aqui não é com J. Lembrando, sempre essas regrazinhas elas vão fazer referência ao G e o J antes de E e de I. Outra coisa, nós vamos utilizar as terminações ágil, égio, ígio, ógio, úgio. Essas terminações, elas são escritas com G. É tanto que nós temos aqui, ó, tá? Estágio, privilégio, prestígio, relógio, ferrugem. Então, quando eu for escrever na minha redação, na minha construção de ideia, no emaranhado de argumentos, surgiram palavras que a terminação é ágil, com essa sequência das vogais. Ágil, égio, ígio, ógio, úgio. Esse som é com a letra G. Beleza? Para a gente não esquecer, não é com J. Outra regra, nas palavras derivadas de outras que se grafam com G. Exatamente, eu já vou reforçar novamente. Toda derivada vai observar a primitiva. Se na primitiva, se engessar, eu tenho dúvida, mas eu tenho que lembrar de G, se eu sei que gesso é com G. Então, as palavras derivadas ficarão com a mesma sequência ortográfica. Então, engessar vem de gesso, e gesso eu já escrevo com G, portanto, todas as derivadas também.
Massagista, ai, professora, e agora? É com G ou com J? Vem de massagem. Eu já sei que massagem é com G, porque massagem precisa ser com G, porque a regra anterior diz que as terminações com agem, né, igem e ugem são escritas as palavras com G, não é com J. Vestiginoso vai ser com G, porque vem de vestígio. Vestigem é com G, porque é essa regra aqui. A terminação de agem, igem e ugem. Beleza? Então, sempre observar isso. Se as palavras derivadas vão ser escritas com a mesma ortografia das primitivas. Emprega-se o J nas formas dos verbos terminados em já e gear. Então, aqui não é basicamente uma regra, porque na realidade não poderia ser com G, porque senão ficaria gar. Então, arranjar, arranjo, arranja e arranja. É só para dizer que essas formas verbais aqui, elas precisam ser escritas da mesma forma que aqui o verbo aqui primitivo. Aliás, as formas verbais igual o verbo no primitivo. No infinitivo, aliás, desculpem. Mas não tem como arranjar ser com G, porque seria arranjar, não pode, arranjar. Despejar, é só você observar, despejo ou despejo. A minha dúvida pode estar aqui, porque antes de eu já vou ter dúvida. Todas as vezes que eu for escrever G ou J antes de E e de I, eu posso ter dúvida. Mas eu vou lembrar que despeje tem que ser com J, porque vem de despejar o verbo. E despejar não pode ser com G, porque não é despegar, tá? Então, todas as outras formas verbais aqui se encaixam. Gorjei, gorjeiam e gorjeando vem de gorjear. Enferrugem vem de enferrujar, que não poderia ser com G, tem que ser com J. Viajar, lembrando que existe viagem com G e viagem com J. Minha gente, viagem com G é um substantivo. Então, a viagem foi maravilhosa. Viagem com G é nome, nomificação. Viagem com J, espero que ele viaje. Espero que eles viajem. Então, a ação, o verbo é com J, mas a viagem, nome, a viagem foi maravilhosa, é nome, é substantivo. Quando sai da condição de substantivo para ser verbo, aí nós vamos escrever com J. Outras palavras escritas com J também são aquelas de origem tupi, africana, árabe e exótica. Não é regra isso aqui. Basicamente, a nossa língua ela é construída a partir de outras línguas, de outras formações, de outras incorporações de palavras. Nós temos palavras na nossa língua portuguesa, no nosso léxico, com, em média, mais de 400 mil palavras, não é somente da nossa origem. Vem da origem africana, vem da origem indígena, que é o tupi, árabe e assim por diante. Então, essas palavras, elas, biju, bijiboia, canjica, pajé, são palavras bem antigas, né? Elas fazem parte dessa cultura aí africana ou da origem indígena, tupi. Jericó, manjericão, moji são escritas com J. Nas palavras também derivadas de outras que apresentam J. Pronto, é só para dizer que as palavras as derivadas serão escritas com J. Por quê? Porque a primitiva já é escrita com J. Então, eu não posso ter dúvida que laranjeira vai ser com J, porque vem de laranja. E não tem como laranja ser com G. Tem que ser com J. Lojista, eu vou escrever lojista, é com G ou com J. Opa, lojista é uma palavra derivada de loja, e loja não tem como ser escrito com G, tem que ser com J, não pode ser loga. Lisonjeador vem de lisonja, então lisonja tem motivo de ser com J. Cerejeira vem de cereja, e cereja, palavra primitiva, com J. Então, varejista, de varejo. Todas essas palavras aqui derivadas, elas vão levar em conta a palavra primitiva. Portanto, a derivada não se modifica na escrita de forma que a ortografia vai mudar em relação à primitiva. E, por fim, nós temos o emprego do X. Aí temos aqui duas regrazinhas. Após um ditongo, nós vamos utilizar X e não CH. Aqui, professora, para diferenciar do CH, exatamente, porque eles possuem o mesmo som aqui. Então, foneticamente. Então, depois de ditongo, eu vou escrever com X e não com CH. Por isso que peixe é com X, frouxo é com X, caixa é com X. Só tem uma exceção de recalchutar e seus derivados, né? Quando a gente diz recalchutar os pneus, deixar encher, né? Recalchutar. Então, é uma exceção por quê? Porque aqui deveria ser com X, não é verdade?
porque depois de um ditongo. Ditongo é o quê? Uma construção de um som vocálico com um som semivocálico na mesma sílaba. Nós a relacionamos de dois. Agora, não são dois sons vocálicos, porque os dois não são vogais. Um é vocálico e o outro é semivocálico. Beleza? Então, depois de ditongo, escrevemos X. Essa regra aparece com a do S. Depois de ditongo, também escrevemos S, não Z. Coisa é com S. Náusea é com S. Porque a regra diz, e não com Z. Porque depois de ditongo se escreve S para diferenciar do Z. E também depois do ditongo se escreve X e não CH. Outra regrazinha também, após a sílaba em. Após a sílaba em, nós vamos escrever X e não CH. Então, enxame, por que enxame, enxada e enxaqueca são escritas essas palavras com X? Porque elas estão coerentes e pertinentes à regra. Começou com a sílaba inicial em, nós vamos escrever com X e não com CH. Mas ainda assim tem uma regra, tá bom? Nós temos o verbo encher. Encher era para ser com X e seus derivados conforme a regra, né, professora Rosilene? Verdade, mas é uma exceção. O verbo encher e seus derivados são escritos com CH. Enchente não é com X, enchente é com CH, porque vem de encher. Enchente é o que sobra. Água demais, então é de encher. E outra palavra é encharcar, que vem de charco. Também não é encharcar, apesar de estar dentro da regra, mas começando com a sílaba E, mas é uma exceção. Encharcar de charco é quando muita água, né? Encharcou, ultrapassou o limite, encharcou. Então, também, essa palavra é com CH, ou seja, essas duas palavras, elas cabem como exceção da regra, porque a regra diz que sílaba inicial em, então eu vou escrever com X e não com CH. E para finalizar, também existe, após a sílaba inicial me, nós vamos escrever X e não CH. Minha gente, o verbo mexer é com X, porque a regra é clara. As palavras começadas com a sílaba inicial em e me, nós escrevemos com X. Mexer, mexerica, mexicano. A única exceção é mecha, que é mecha de cabelo, substantivo. Essa mecha do cabelo, a mecha, então, no salão, fazemos mecha, é com CH. Mas a regra deveria ser com X. É verdade, porque a regra diz que quando a palavra tem a sílaba inicial me, não é com CH, não é com X, é verdade. Mas é uma exceção da regra, a mecha substantivo, que é a mecha de cabelo. Em vocábulos de origem indígena e africana também, palavras também inglesas aportuguesadas, por isso que nós chamamos shampoo de palavra portuguesada, porque a palavra, na realidade, é escrita dessa forma, CH, e aí nós aportuguesamos para shampoo. Essa palavra no processo de aportuguesamento é com X. Então, as palavras de origem indígena ou africana, abacaxi, chavante, orixá, xará, essas palavras são escritas com X, porque diz aí o momento da regra. Então, nós finalizamos aqui a nossa aula com o estudo ortográfico, algumas regras básicas para que vocês possam estar amenizando algumas escritas indevidas e auxiliando vocês no processo de escrita correta, conforme as regras gramaticais que são prescritas pela nossa gramática. Pois espero que todos estejam bem, continue assim, debaixo da graça de Deus. Então, um abraço a todos, um abraço bem especial da professora Rosilene e até a nossa próxima aula, com a graça de Deus.